Bem, vamos começar agora uma revisão para concurso elaborado pelo Instituto Access e o tema é concordância verbal. Nós teremos 10 questões sobre esse assunto para a gente rever alguns itens deste conteúdo. Em 2025, eles perguntaram o seguinte: considerando as regras de concordância verbal da norma culta, analise o período a seguir. Após a análise de dados, verificou-se que havia inconsistência nos registros médicos e que nem a equipe administrativa, nem o diretor do hospital responsabilizou-se pelas falhas, embora 75% dos gestores reconheceram a necessidade de auditoria imediata. Bom, e eles querem que você assinale a alternativa correta. Pause a sua tela, leia a letra A, já analisando se está correto ou errado. Pause aí. Agora pause essa segunda tela e leia as outras 3 alternativas. Vou voltar à página anterior para você reler o fragmento. Muito bem. Dito isso, você vai escolher uma das alternativas pelo seu conhecimento prévio e vai, depois de escolhida a alternativa, apertar o play novamente. Última chance para você escolher. Muito bem. Quando a gente fala de concordância verbal, estar em concordância é estar de acordo, né? É o acordo, se a concordância é verbal, entre um verbo e o termo que é responsável pela flexão do verbo, que é o sujeito. Sujeito singular, sujeito plural, verbo plural. Quando eu falo que o grupo reuniu-se no clube, tá bom que a palavra grupo indica uma quantidade de pessoas. Não existe grupo de um. E, no entanto, reuniu-se está no singular, porque a palavra grupo é singular. Olha o artigo o. Eu falo que o homem reuniu-se. Eu falo que o diretor reuniu-se. Então, também eu falo que o grupo reuniu-se. Cuidado que, às vezes, o sujeito pode vir depois do verbo. É muito comum que a gente cresça ouvindo assim: aconteceram o quê? Tragédias. E perguntar o que é buscar o objeto direto. Não, as tragédias aconteceram. Se fosse uma tragédia só, essa tragédia aconteceu. Então, sujeito plural, verbo plural. Também temos sujeito, que é uma expressão grande. Um imenso congestionamento nas ruas do centro paralisou o trânsito. Nas ruas do centro é o lugar. Então, seria uma adjunta adverbial. Agora, um imenso congestionamento é o sujeito do verbo paralisar. Por que eu coloquei congestionamento de outra cor? Porque esse é o núcleo, a palavra principal do sujeito. Algum dos alunos do curso será o orador da turma. O sujeito é algum dos alunos do curso. E o núcleo, a palavra principal, é algum. A pessoa, não são os alunos? Não. Como é que eu sei qual é o núcleo de um sujeito? O núcleo vai ser, dentro de uma expressão, o primeiro substantivo que aparecer, que não for preposicionado. No caso do primeiro exemplo, congestionamento. Imenso é um adjetivo. Então, um congestionamento. E no caso do segundo exemplo, não tem substantivo sem preposição. Alunos tem a preposição dos, curso tem a preposição do. Então, o núcleo é o primeiro pronome. Quer dizer, a primeira palavra que não for preposicionada e for um substantivo ou um pronome, será o núcleo. Ok? Congestionamento singular, paralisou o singular. Algum singular será também singular. Bem, algumas vezes nós temos uma coisa chamada verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele que não se flexiona nas pessoas do plural, porque ele não tem sujeito, isso é convencional. Então, a gramática tradicional, a gramática normativa, determinou, por exemplo, que o verbo haver, quando estiver no sentido de existir ou de ocorrer,
ele é chamado de verbo impessoal e ele não tem plural. Você não colocaria plural nessa frase. Havia um médico de plantão naquela noite, que é um médico só. Mas não é por isso. Nós estamos falando da existência de um médico. Existia um médico. Agora, se fossem dois médicos de plantão no hospital, não seria haviam dois médicos. Porque nós estamos falando que existiam dois médicos. O existir varia. É o haver, no sentido de existir, que não varia. E aí, se você levar em conta o seu bom senso, pode ser que você erre alguma coisa em termos de questão de prova. Quando for uma expressão, devia haver outro seminário a qualquer momento. Iria acontecer, ocorrer outro seminário, outro encontro de pessoas. Você não colocaria no plural, porque outro seminário está no singular. Mas, se fossem outros encontros, não seria deviam haver. Porque nós estamos falando que deviam ocorrer outros encontros. Então, se o verbo haver está no sentido de ocorrer, ele ou a expressão em que ele está não tem plural. Essa é uma das regras de concordância verbal que mais cai em prova. E por isso eu já estou pensando na frase. Após a análise dos dados, verificou-se que havia inconsistências. Nós estamos falando aí de quê? Da existência de inconsistências. O verbo haver aí está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, ele não tem plural, porque ele é um verbo impessoal. Se fosse o verbo existir, existiam inconsistências, mas o verbo haver não. O verbo haver deve ser usado no singular. Isto significa que a letra A está fora, porque a letra A fala que o verbo havia está incorreto. Não, o verbo havia está correto. Não é a letra A. Quando eu tenho um outro caso, que é um sujeito que envolve porcentagem, sujeito percentual, eu diria que 1% apenas decidiu a vida da empresa. 1 é um numeral singular. 1%, portanto, decidiu. Se eu tivesse 42%, aí 42 é um número plural. Então, eu não posso falar que 42% é crianças, não. 42% são crianças. Então, essas duas frases mostram que o verbo vai concordar com o numeral da porcentagem. Se é 1, é singular. Se são 42, é plural. Só que tem um detalhe. Olha essa outra frase aqui. 1% dos alunos, e eu usei saíram. Porque agora, além do 1%, eu estou especificando quem forma esse percentual. São os alunos. Como aqui também, ó, 42% é plural. Só que eu coloquei que 42% da população está aguardando. Por que eu usei o singular? Pelo seguinte, se eu tiver o percentual e eu tiver uma especificação, no primeiro caso estou especificando que são alunos, e no segundo caso eu estou especificando que é a população, eu vou concordar com especificador. Esse é um outro caso de concordância verbal. Não é muito comum quanto do verbo haver, mas apareceu na questão. Olha lá. Embora 75% dos gestores reconheceram. 75 é plural, mas tem um especificador. O especificador são os gestores. Então, os gestores reconheceram. Isso quer dizer que a concordância está certa. E se a concordância está certa, eu estou tirando a letra D. Porque ela fala que 75% dos gestores exige a concordância no singular. Não. 75% dos gestores exige a concordância no plural. A primeira parte da letra D está certa. O verbo havia está correto. Então, também não é nem a letra A e nem a letra D de dado. Bom, quando eu tenho a expressão nenhum, nem outro, outro caso de concordância. É comum como verbo haver? Não, mas apareceu aí. Olha lá. Quando eu tenho a expressão nenhum, nem outro, eu tenho que observar o seguinte. Olha lá. O verbo pode ficar no singular quando eu quiser atribuir a ação só a um sujeito. Nem João, nem Carlos se casará com Maria. Quer dizer, se é nenhum, nem o outro é ninguém. Ninguém se casará. Eu estou excluindo o João e estou excluindo o Carlos. Então não sobrou ninguém.
Agora, se eu quiser atribuir a ação a todos, eu posso usar o plural. Por exemplo, nenhum nem outro candidato. Significa ambos não chegaram ao segundo turno. Observe que no primeiro exemplo, eu tenho nem João nem Carlos. Estou colocando o especificador João e o Carlos. Agora, quando eu falo nenhum nem outro candidato, eu estou colocando a palavra candidato para as duas partes. Nenhum candidato, nem o outro candidato. Por isso que eu não repeti a palavra. Então, porque eu estou querendo colocar os dois num pacote só. Nenhuma nem outra entrevista foram ao ar. Tá vendo? Eu tenho nenhuma nem outra. E uma entrevista eu usei uma vez só. Porque eu quis dizer o quê? Nenhuma entrevista, nem a outra entrevista, as duas não foram ao ar. É diferente de nem João nem Carlos. Aí eu tenho João uma pessoa, Carlos outra. Estou excluindo as duas. Agora, o candidato à entrevista eu tenho uma vez só. Então, estou colocando os dois somados num pacote só. Bem, nem a equipe administrativa, nem o diretor do hospital responsabilizou-se. Então, quando eu tenho essas duas situações, seria mais coerente eu sugerir que equipe administrativa e o diretor, ambos não se responsabilizaram. Eu não estou colocando a responsabilidade só em um. Porque se eu coloquei a equipe junto com o diretor, por que eu coloquei que nem o diretor se responsabilizou? É mais de uma pessoa que não está assumindo a culpa. Então, eu estou tirando a letra B. O verbo responsabilizou-se não está corretamente empregado. E eu não posso falar que ele concorda com o termo mais próximo. Como eu disse a vocês, isso aqui, o nenhum nem outro, ou concorda no singular. Não é porque concordou só com um, não. Nem João nem Carlos se casarão. Não é só o Carlos que não se casará, é ninguém. Ou eu excluo os dois, ou eu uno os dois. O problema da letra D é dizer que está concordando só com o mais próximo. Não. Portanto, sobrou a letra C. O verbo havia está corretamente no singular, já falamos que está, e o responsabilizou-se está em desacordo com a estrutura da frase, que exige o plural. Essa não é uma questão muito fácil de concordância. O que vale para você que está estudando para uma revisão é já colocar na sua cacholinha e na sua cabeça o caso do verbo haver, no sentido de existir. Este, sim, é tradicional. Ok? Então, terminamos assim a nossa primeira das 10 questões. Grande abraço e bons estudos.